Procure prestar um culto ao Senhor, mesmo que você não esteja aqui presente, mas procure fazer o seu melhor aí na sua casa. Reverencie, tenha reverência. Faça como se você estivesse realmente no templo. Eu sei que não é do jeito que a gente queria, eu sei que não é da forma certa de prestarmos culto ao Senhor, mas procure fazer da sua sala, do seu quarto, agora onde você estiver, procure fazer um ambiente de adoração, porque não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Você pode estar num quarto, você pode estar num lugar apertado, você pode estar de pé, você pode estar dentro de um carro, você pode estar caminhando, não sei, você pode estar no quintal, fora. Que este lugar, se você buscar ao Senhor, neste lugar onde você está, você vai encontrá-lo. A Bíblia diz que havia 2 discípulos que estavam voltando para trás porque eles estavam decepcionados, eles estavam tristes, eles estavam confusos, e eles resolveram voltar para trás. Eles resolveram voltar para a cidade deles. Eles tinham largado tudo para seguir Jesus, mas eles resolveram voltar. Por quê? Porque a morte de Jesus deixou eles desamparados. Mas mesmo assim a Bíblia fala que a caminho de Emaús, os 2 conversavam, caminhando. Não era o lugar certo, não era o ambiente certo, mas a Bíblia diz que Jesus se colocou no meio deles. Jesus aparece e começa a caminhar com eles. Então, quem faz, irmãos, o lugar é você. Pode ser que você esteja aí, agora no seu quarto, pode ser que na casa onde você está, não são todos que professam a mesma fé. Pode ser que você esteja escondido com fone de ouvido, lá num cantinho, para que você não atrapalhe ou não fira a fé dos demais da sua família, porque eles não professam a mesma fé que você. Então pode ser que você esteja ali no cantinho ouvindo, eu agora com fone de ouvido, me assistindo ali, mas não importa, irmãos, faça deste cantinho que você está aí agora, sentadinho, sentadinha, faça um ambiente de glória, faça um ambiente de adoração, porque o Senhor, irmãos, Ele procura verdadeiros adoradores. A mulher lá de capítulo 4, capítulo 5, se não me falha a memória, de João, não sei, irmão, está na Bíblia. Diz que ela pergunta para Jesus: aonde é que eu devo adorar? É aqui em Samaria? Onde? Jesus falou: não é nem aqui nem lá, porque Deus não... Os verdadeiros adoradores adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então você pode ser um adorador. Eu tenho pessoas aqui comigo, não são muitas, mas eu tenho pessoas aqui, eu tenho pessoas que sentem a necessidade, a sede de estar presente, sente falta, irmãos, e só é engraçado porque a gente só começa a sentir falta depois que a gente não tem mais, sim ou não, não é verdade? Como faz falta, irmãos, a partir do momento que você, irmãos, na história, nunca se houve, na história, irmãos, uma situação igual nós estamos vivendo, aonde a igreja foi fechada por mais de 70 dias, mundialmente falando, irmãos, independente de religião. Não é um ataque só para os evangélicos, não, foram todas as denominações fechadas, foram todas, não tem como, irmãos. Programas de televisão, programas que tinham auditório, né? Esses programas que você assistia, eu assistia também, né? Que a gente assistia antigamente aí, não tem como ter ninguém lá, estão todo mundo trabalhando através de videoconferência,
Nunca existiu isso, irmãos. Pastor, isso é o final, é o fim. Irmãos, não é o fim, mas é um alerta, mas é o princípio, é algo para nos despertar, é algo, irmãos, que nós temos que trazer sim, e ficarmos atentos. Por quê? Porque Jesus, irmãos, Ele está às portas. E eu vou estar lendo a palavra de Deus, vou estar ministrando, não vou ser muito longo, né, apesar que eu já estou sendo, né? Mas eu vou ser bem breve, e depois nós vamos ministrar a ceia. E o título que Deus me deu para essa ministração, irmãos, é exatamente essa: não perca Jesus na pandemia. Não perca Jesus na quarentena. Não perca Jesus na caminhada. Como assim, pastor? Tem como perder Jesus? Então vamos ver, irmão. Na Bíblia, capítulo 2, versículo... Eu vou ler na NVI, irmãos, que eu gosto mais dessa versão, né? Vou ler aqui no meu celular. Capítulo 2, versículo 39. Vamos ler o 39 em diante, para nós entendermos o contexto. Aleluia. Se você puder abrir a Bíblia aí na sua casa. Ah, pastor, acho que não há necessidade. Ah, sim. Tenha o hábito, porque senão você vai perder. E tudo que você para de fazer, você perde o hábito. Tudo que você deixa de fazer, deixa de praticar, aquilo que você estava acostumado a fazer e não faz mais, você acostuma e perde o hábito. Tenho certeza que você escovou os dentes hoje. Por que você escovou os dentes? Porque há uma necessidade e há um hábito. Mas tem pessoas que muitas vezes falam assim: eu vou escovar os dentes depois que eu tomar café. Não sei se tem alguém aqui assim. Mas, não sei se tem alguém que está me ouvindo e fala assim: eu vou sujar os dentes mesmo. Eu vou levantar, já vou tomar café, já vou sentar na mesa, já tomo café, já como pão, já como... Depois aí eu escovo. Não escova. Não escova. Aí, né? Bom, Lucas 2 diz assim: depois de terem feito tudo, Lucas 2:39, depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e graça de Deus, estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele, melhor dizendo. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Tá vendo? Né? Tem que ter costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Preste atenção, vocês estão aqui. Eles voltam, Jesus fica e eles não percebem. Eu não sei se você já perdeu alguém, irmão. Uma vez eu perdi, não lembro se foi o Alfredo, se foi o João, na praia. Porque na praia, irmão, não sei se você já foi para a praia ou não, né? Acho que sim. A gente fazia assim, olha, fica de olho no guarda-sol, falava para os meninos. Ó, a referência é o guarda-sol. Ah, tá bom. Aí tem aquelas barracas, né? E eles foram andando, porque o mar, irmãos, ele vai puxando, ele vai levando, vai brincando. Irmão, eles andaram quase 1 quilômetro. Não lembro se foi para a direita ou foi para a esquerda. Se perderam, irmãos, foi um pererê. Eu não sei se você já perdeu alguém no mercado, perdeu alguém em algum lugar, mas não é fácil, irmãos. Vou ler novamente. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem.
pensando que ele estava entre os companheiros de viagem. Caminharam um dia, o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. De Jerusalém até Nazaré, irmãos, dá 150 quilômetros. Eles tinham caminhado um dia já. Hoje você faz 150 quilômetros de carro, que é 1h30, né? Mas antes não tinha, irmãos. Era uma peregrinação de dias. Eu não sei quantos dias, irmãos, mas com certeza mais de um dia. Porque eles andaram um dia inteiro, não perceberam que Jesus não estava com eles, e eles voltam para trás. Olha só, irmãos, olha a consequência de você perder Jesus. Muitas pessoas, irmãos, estão voltando. Já era para estar lá na frente, Ismael. Já era para ter. Estão voltando, por quê? Porque perderam Jesus na caminhada. E quando você perde Jesus, irmão, já estou pregando, tá? Quando você perde Jesus, irmãos, você acaba retardando coisas. Porque imagine se eles não perdem Jesus, irmãos. Jesus está ali no meio, tudo certinho, bacaninha, voltando para casa. Quantas coisas eles teriam já feito? E muitas das vezes nós somos assim. Perdemos Jesus na caminhada, perdemos Jesus na quarentena, perdemos Jesus na pandemia. E depois que a gente vai dar conta, que a Bíblia diz que eles não perceberam, demorou um tempo para perceber, eles têm que voltar para trás. Onde eu parei? Ninguém está acompanhando, né, irmão? Oh, Jesus. Pensando, versículo 45. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram. Olha só. 3 dias, irmãos, caminhando. Versículo 46. Depois de 3 dias o encontraram aonde? Na igreja. Eu louvo a Deus, irmãos, você que quer vir, irmão, mesmo com a pandemia, você põe a sua máscarazinha e tal. Você vem, porque, irmãos, é fácil você perder Jesus. É fácil. Vou continuar lendo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com os seus entendimentos e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. José e Maria, irmãos, perdem Jesus. Depois de um dia eles dão falta dele. E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabem ou não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Não perca Jesus, irmãos, na caminhada. Não perca. Hoje é um dia de ceia. Hoje é um culto de ensino, é um culto de alerta, é um culto de exortação, é um culto de doutrina, irmãos, amém? Né? Toda vez que é ceia, a gente dá um alimento um pouco mais pesado. Você comeu feijoada hoje? Glória a Deus, você vai comer de novo. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos estar alertas, irmãos. Chegou o tempo de nós pararmos de tomar a choquinha, a mamadeira, e começarmos a se alimentar com um alimento mais forte. Por quê? Jesus está voltando. Por quê? Porque como eu preguei há um tempo atrás, eu não lembro quando,
que a sua lâmpada, irmãos, tem que estar acesa. Não só estar acesa, mas você tem que ter uma reserva. Eu tenho água aqui na caneca, mas eu tenho mais um pouco aqui, ó. Eu tenho que ter mais um pouco, por quê? Porque eu não sei, irmãos, até quando essa água vai durar. Pode ser que demore e a água acabe, mas se acabar a água dessa caneca, eu tenho mais um pouquinho aqui, ó. Geladinha, glória a Deus, aleluia. Então, eu quero deixar alguns pontos para nós pensarmos aqui. O que fez Maria e José perderem Jesus, não perceber, caminhar um dia inteiro e depois ficar mais 3 dias procurando eles, e eles acabaram não entendendo nada depois. Primeiro, irmãos, eu quero deixar o ponto para você: não perca Jesus de vista. Não perca Jesus de vista. Não tire os olhos de Jesus. Pastor, como assim? Não tire os olhos de Jesus. Fite os seus olhos em Jesus. Porque a razão de você não afundar, lembra que eu falei de Pedro? A razão de Pedro afundar é porque ele tirou os olhos de Jesus. A razão, eu tenho meditado nesse texto, eu tenho mandado as reflexões a respeito desse texto para o grupo aí que eu tenho, a respeito de Pedro. Pedro, ele andou porque Jesus deu uma palavra para ele. Então Jesus deu uma palavra, então Pedro caminhou sobre uma palavra. O barco era o lugar de segurança de Pedro, mas ele quis ir além, ele não quis só ficar seguro, ele quis experimentar o sobrenatural. Então ele sai do barco. E sair do barco, irmãos, em tempo de tempestade, isso se chama fé, isso se chama ousadia. Arriscar, irmãos, quando ninguém arrisca, isso se chama ousadia. Por que, irmãos, tem muitos empresários hoje bem-sucedidos? Porque eles arriscam onde ninguém quer arriscar. As pessoas, elas ficam assim, mas puxa vida, né? Eu queria tanto ser dono do meu próprio negócio, eu queria tanto, eu sei fazer, eu tenho a receita, e todo mundo gosta da minha receita, mas eu não sei se eu vou, se eu fico, né? Minha avó já falava, quem pensa muito, não casa. Eu não sei se eu faço, se eu não faço. Você tem que arriscar. Pedro, o que ele faz? Ele fala assim, não, ninguém vai, você é louco, você bebeu? Como que a gente vai? Olha isso aí, olha as águas como é que estão, turbulentas, mas Jesus está lá. Não, mas será que é Jesus mesmo? Isso aí não, acho que é um fantasma. Não, mas ele falou, você não ouviu? Sou eu, tem de bom ânimo? Ah, eu vou. E ele foi. Mas o que fez Pedro afundar? Ele tirou os olhos de Jesus. Não perca Jesus de vista, irmãos. O que fez Maria e José perder Jesus? Eles tiraram os olhos do menino. Eles tiraram os olhos do menino Jesus. Eu creio, irmãos, que é a segunda vez que Jesus vai à capital, porque a primeira vez ele aparece aqui mesmo no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 21, mas ele tinha 8 dias, é quando ele é apresentado ao Senhor, e agora ele tem 12 anos, e os pais iam todos os anos, como era costume, como eu disse, costume de ir a Jerusalém. Então da Galileia, onde eles moravam, até a capital de Jerusalém dá mais ou menos 150 quilômetros. E eles faziam isso uma vez por ano. E agora, como Jesus já tem 12 anos, já é um menino, já é um mocinho, já é um adolescente, eles pensaram assim, dá para levar Jesus, né? Jesus já não precisa ser carregado mais no colo, não dá tanto trabalho, então dá para levar Jesus. E eles levaram Jesus. E eles perderam um adolescente de 12 anos de vista, perderam Jesus de vista. Quem está me entendendo, diga amém. Maria e José haviam se tornado tão ocupados com outros assuntos, irmãos, que os seus olhos, seus pensamentos não estavam focados em Jesus. O que você tem feito nessa pandemia? O que você tem se ocupado? A sua mente, os seus olhos, o seu dia a dia, você tem se ocupado com o quê? O que você tem se alimentado do quê nessa pandemia? Porque uma vez
2 vezes, na verdade, por semana, irmãos, e ainda online, não é o suficiente. Você precisa ficar com os olhos em Jesus. Pensamentos, irmãos, têm que estar focados em Jesus. E são os pensamentos errados, são os ataques de Satanás, são os dardos inflamados do maligno que fazem você tirar os olhos de Jesus. São as preocupações, muitas das vezes até exageradas, porque tem gente que sofre antes da hora, que fazem os olhos ser focados, tirados, desfocados, tirados de Jesus. Hebreus 12, do 1 ao 2 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Correr olhando para Jesus, irmão. Não é correndo olhando para o chão. Ah, pastor, mas se eu não olhar para o chão eu caio. Correndo olhando para o alvo. Olhando para o alvo. Não está falando, irmãos, quem vai chegar primeiro, segundo ou terceiro. É completar a carreira. É completar a corrida. Não importa se você vai chegar em 15º. O que importa é que você tem que passar pela linha. Você tem que passar pela porta. E essa porta, irmãos, só tem um céu. Não existe o céu do A, do B ou do C. Não, existe só um céu. Existe só uma porta. E essa porta é um homem. Essa porta é Jesus. Você tem que passar por essa porta. Não importa se você vai chegar em 15º. Não importa se você vai chegar em 100º lugar. Importa que você passe por essa porta. Vocês estão me entendendo? Diga amém. Se você está me entendendo, escreve amém. Você tem que passar por essa porta, irmãos. Você tem que completar a carreira. Você tem que completar, irmãos, com perseverança essa corrida que foi proposta para você. Como eu disse, você levantou a mão um dia, você foi atraído pela cruz. Não importa se você hoje está, né? Hoje o Senhor te chama. Hoje o Senhor, Ele está aí na sua casa, no seu lar, através dessa live, irmãos, dizendo para você e para mim: olha, não me perca de vista. Não me perca da sua vida. E a pior coisa que tem, irmãos, é você achar que Jesus está com você e não está. Não é verdade? Maria e José achou que eles estavam. Ah, mas Jesus, eu estou indo na igreja, pastor, né? Eu faço as minhas obrigações. Maria e José também fazia, de costume, sacrificava, todo aquele negócio que tinha que fazer, Maria e José faziam, mas perderam Jesus. Muitas vezes nós estamos fazendo tudo certinho, tal, somos dizimistas, somos ofertantes, eu ajudo, eu compro a feijoada, eu não sei o que lá. Tá, mas e aí, e na segunda, como que você é? Porque, preste atenção, eles enquanto estavam no templo, eles estavam vendo Jesus na igreja. Saiu da igreja, perdeu Jesus. Então o problema não é no domingo. No domingo eu estou com Jesus, pastor. Na quarta-feira eu estou com Jesus. Tá, e na quinta? E na sexta? E na segunda? E na terça? Então veja bem, né, pastor? A carne é fraca, né? Não é fácil. Sinto saudade da igreja. Se tivesse os cultos, pastor, eu não tinha desviado. Ah, então a culpa agora é porque não está tendo culto. Então, porque se tivesse culto, o cara não tinha desviado, mas não tem culto, ele desviou. Não. Depois que inventaram a desculpa, meu irmão, na verdade a desculpa, ela nasceu lá no Éden. Quando Eva comeu do fruto, Deus foi chamar a atenção de quem? De Adão. Porque a responsabilidade era de Adão, não foi de Eva. Adão, você comeu? Ah, eu comi, Senhor. Mas não era para comer, Adão. Mas foi a mulher que o Senhor me deu. Eu nunca pedi mulher. O Senhor vai me dar. Olha só, irmão, que cara de pau.
Até então era varoa, era carne da minha carne, ossos dos meus ossos, era coisa maravilhosa. Mas depois, agora está jogando já, não quero mais. Já não serve, já não me serve mais. Então a desculpa nasceu lá. Você comeu, eu comi, mas foi a serpente que me enganou. Aí Deus não chama a atenção da serpente, né? Só dá o castigo. Mas se fosse chamar, você foi induzir. Aí ela olhou para um lado, não tinha ninguém, ela falou, aí lascou. Porque senão ela tinha posto a culpa em alguém também. Mas o Senhor me expulsou do céu. A culpa é do Senhor. Se o Senhor tivesse me deixado lá no céu, o Senhor me expulsou. Primeiro, irmãos, não perca Jesus de vista. Segundo, eles perderam a comunhão com Jesus. Hoje, irmãos, nós vamos fazer parte da comunhão do corpo e do sangue. E aquele que não come, não bebe, não tem comunhão comigo, Jesus disse. Irmãos, tem pessoas que perdem a ceia, irmão. E não estão nem aí. Irmão, tem pessoas que não comem, não participam, irmãos, e não tem nenhum sentimento. Eu, irmãos, quando eu perdi a ceia, eu ficava, parece que faltava alguma coisa. Parece que meu dia não era mais o mesmo, enquanto eu não comesse, irmão. E eu não deixava de tomar porque eu estava em pecado. Às vezes é por causa do trabalho. Uma loucura, às vezes eu não conseguia, mas assim que possível eu já. Mas tem pessoas, irmãos, que não comem, não participam, irmãos, e fala, e não está nem aí, não sente nenhum tipo de nada, irmão. Parece que, sabe, mês que vem, se tiver mês que vem. Eles perderam a comunhão com Jesus. Nossa relação com Jesus, irmãos, é uma vez estabelecida, permanece para sempre. Mas a nossa comunhão com Ele é algo fino, é uma linha frágil, que você tem que estar sempre, sabe, você não pode ficar desapercebido, porque senão você perde, você distrai. A gente tem essa fraqueza, irmãos, de distrair, de não ter mais atenção. A gente distrai fácil, sabe aquele déficit de atenção que eles falam que as crianças têm? Muitas das vezes falam, seu filho, todo mundo, né? A criança que está dando trabalho na escola chama, que quem tem, meu filho? Déficit de atenção. Não é, porque não quer, né? Mas tudo bem. Só que muitas vezes, irmãos, nós temos esse problema. Nós distraímos fácil. Agora mesmo na sua casa você deve estar distraído. Agora você deve estar indo lá na geladeira, está com o celular ligado lá, não sei aonde, jogou lá em cima da cômoda, né? Está deixando lá o celular lá, só para não... Mas já está na cozinha, está comendo. Hoje, irmãos, o chicote vai estralar. Eles perderam a comunhão com Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos perdendo a comunhão com Jesus, nos distraindo por pouca coisa, nos distraindo no dia a dia, irmãos. O que é mais importante para você? Como eu disse no começo, a gente só vai sentir falta depois que perde. Depois que eles perderam, eles ficaram desesperados. Andaram, vieram igual uns esbaforidos, voltando. Poxa vida, Jesus, o Senhor fez com a gente. Eu não fiz nada com vocês. Eu estou fazendo o que foi me falado para fazer. Eu estou cuidando das coisas do meu pai. Vocês não sabiam que eu ia fazer isso? Eu acho que tinha duas pessoas, irmão, pelo menos duas pessoas que sabia quem era Jesus, era José e Maria. Sim ou não? Maria, ela fica grávida sem ter relação. Aquela gravidez dela foi divina, sobrenatural. Então ela sabia quem era Jesus. E José também sabia, porque o anjo Gabriel visitou ele, porque queria deixar Maria. Falou, não, mas peraí, que negócio é esse, está grávida? Eu não tive relação com você, eu não, eu vou te deixar secretamente, a Bíblia diz, para não ter consequência para Maria. Mas aí o anjo Gabriel, o mesmo que falou para Maria que ela seria
a bem-aventurada, também procurou José, falou assim: olha, não faças isso com Maria, porque realmente o que ela está esperando é de Deus, é o Emanuel, é o Messias, é a palavra que está se cumprindo. Aí José falou: não, beleza, então, se é assim eu vou. Então, se tinha duas pessoas ali que sabia quem era Jesus, era José e Maria. Só que por que, irmãos, eles esqueceram? 12 anos, irmãos, será que dá para esquecer já? Que eles perderam a comunhão. Eles perderam. Já estavam tratando Jesus como se fosse uma pessoa comum. E Jesus não é o seu irmãozinho, irmão. Jesus é Deus. Jesus, irmãos, não é o cara lá de cima, como muitos falam, né, como muitos aí já... Não, irmão, você tem que ter reverência para falar desse nome. E eles estavam tratando Jesus já como se fosse um filho a mais, e não era, irmão. Jesus tinha uma missão, Jesus era Deus. Nossa relação com Jesus, irmãos, ela tem que ser diária. A Bíblia diz em 1 João 1,6: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Posso ouvir um amém? Então, se você, irmãos, diz que tem comunhão, mas também abraça as trevas, se no domingo você tem comunhão, mas na segunda você está de mão dada com as trevas, você está mentindo. Mas a Bíblia diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, aí sim temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Hoje, irmãos, é o dia, irmãos, de nós alinharmos a nossa vida, de colocarmos a nossa casa em ordem, de não ficarmos brincando, irmãos. Não é porque está a pandemia aí, não é porque ninguém está vendo, não é porque a igreja está fechada, irmãos, que nós deixamos de ser crente. Não existe isso, irmão. Nós temos que ser crente como Jesus era Jesus 24 horas. Porque o diabo, ele não deixa de ser diabo, irmãos. Ele não tira férias do diabo. O diabo, ele é diabo, irmãos, 25 horas por dia. Não brinque, irmãos. Não vacile. Não perca Jesus nessa pandemia. Não perca Jesus, irmãos, nessa quarentena. E o pior, terceiro, eles perderam a comunhão e não perceberam. Isso que é o pior. A pior coisa que tem, irmãos, é você achar que Jesus está com você e não está. O pior de tudo é que eles nem perceberam que tinham perdido a comunhão com Jesus. Eles assumiram que Jesus estivesse, eles presumiram ou assumiram que Jesus estivesse em algum lugar no meio da caravana, no meio dos parentes. Eles foram procurar no meio dos parentes, mas Jesus não estava lá no meio dos parentes, irmãos. Pastor, o senhor tem alguma coisa contra os parentes? Não, não tenho nada, pelo contrário. Mas tem hora que, irmãos, que os parentes faz com que você perca Jesus. Como assim, pastor? O senhor é contra a família? Não, misericórdia, irmãos. A Bíblia diz que se você não fizer bem aos seus, você está pecando. Primeiro aos seus. Aquele que nega a família é pecador, não. Mas só que, irmãos, tem família, tem parente. Família é família, parente é parente. Você tem que saber, primeiro você tem que saber dividir o que é família e o que é parente. Tem parente, irmãos, eles foram procurar Jesus nos parentes. Não encontraram. Por quê? Porque tem parente que muitas vezes faz você perder Jesus. Porque quando você está nos meios dos crentes, o João Dias, ele convida alguém para almoçar na casa dele. Eu pergunto, você ora antes de comer, sim ou não? Lógico que ora, ainda mais que está um monte de crente lá. Mas muitas das vezes, irmãos, não é o caso dele, eu estou dando um exemplo, mas muitas das vezes, quando nós estamos no meio de alguns parentes, a gente tem vergonha de orar. Eu não vou orar não, porque vai agredir a fé deles. Vai falar que nós somos santos demais, vai falar que só nós somos certos, e não sei o quê, e muitas das vezes por causa dos parentes a gente deixa entrar algumas coisinhas que não era para entrar, e não entrava se não fosse os parentes. Alguns programas muitas das vezes você põe, por quê? Porque o parente gosta,
Sim ou não? O parente gosta, já que ele gosta, né? Põe aí, filho, o que você quer assistir? Eu quero assistir a novela aí. Assiste a novela aí. Maria e José foram procurar Jesus nos parentes. Encontraram? Não, não encontraram. Você não vai encontrar Jesus nos parentes, irmão. A não ser que eles professem a mesma fé que você. Aí sim. E aí é 1 João. Se você andar com quem tem luz, você tem comunhão uns com os outros. Mas se você abraça as trevas na segunda, na terça, e quer ter comunhão com Jesus na quarta, e abraça as trevas de novo na quinta, na sexta, e quer ter comunhão, não dá. Posso ouvir um amém? Nenhum amém sai direito, né, irmão? Procuraram em todos os lugares possíveis antes de irem ao templo. Olha o erro. Aonde Jesus estava? No templo. Eles procuraram Jesus em tudo quanto é canto. Porque se tivesse pensado, falando, não, peraí, Jesus é o Messias, Jesus é o enviado, Jesus veio buscar aqueles que estavam perdidos, igual diz a profecia de Isaías. Jesus, então, mas peraí, onde que Jesus vai estar? Tem que estar no templo. Não, eles foram procurar Jesus em todo quanto é lugar. Depois falaram, peraí, será que ele está no templo ainda? Estava. Jesus é encontrado quando voltamos ao lugar, irmãos, aonde deixamos. Não é porque a igreja está fechada, irmãos. Jesus está onde? Onde você vai encontrar Jesus? Na comunhão. Não que Jesus está fechadinho na igreja, trancadinho lá, e quando a igreja voltar você vai encontrar. Não, mas muitas das vezes, irmãos, porque a igreja está fechada, o costume se perdeu de cultuarmos ao Senhor, nós perdemos Jesus, esquecemos de procurar Jesus aonde nós perdemos. Então procure aonde você perdeu Jesus. Procure, faça uma reflexão nessa noite, irmãos, amém? E procure Jesus, porque eles só encontraram Jesus depois de 3 dias no lugar aonde eles deixaram Jesus. Mas Jesus não vai me buscar? Eu não sou ovelha perdida? Não, irmão. A ovelha, que é o animalzinho, que ela é burra, ela tem que ser procurada. Mas nós, filhos pródigos, nós temos que se levantar, cair em si e dizer, pequei contra os céus e pequei contra o meu Pai, levantar-me-ei e voltarei, aonde? Para a casa do meu Pai. E aonde Jesus estava? Na casa. É assim, irmãos, hoje é dia de você se levantar. Mas se ninguém vir me procurar, eu não vou voltar. Não, então você vai ficar perdido. Você não é moeda e você não é ovelhinha, animalzinho. Você é filho pródigo. Você já subiu de nível. Então nós precisamos cair em si. Precisamos. Jesus é encontrado quando voltamos ao lugar aonde nós deixamos. Após 3 dias o acharam no templo. Versículo 45 de Lucas 2. Aleluia. Glória a Deus. Hoje o Senhor está na porta dizendo, posso entrar? Eis que estou à porta e bato. Você pode deixar eu entrar? Por que Jesus está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para o lado de fora? Porque perderam ele. Colocaram ele para fora, irmãos. Como é que uma igreja coloca Jesus para fora? A religião colocou Jesus para fora. A religiosidade colocou Jesus para fora. E eles nem perceberam. Eles tinham tudo funcionando dentro da igreja. O nome estava na placa. Jesus é o Senhor. Só que Jesus não estava lá dentro. Como é que pode uma igreja, tudo funcionando, louvor, oferta, coreografia, teatro, tudo funcionando bonitinho, e Jesus lá fora querendo entrar? Jesus estava lá fora, e muitas das vezes nós estamos deixando Jesus para fora, só que Jesus hoje está falando assim, posso entrar? Não podemos perder Jesus, irmãos. Não podemos perder Jesus na caminhada. Mas a passagem que estamos aqui lendo, irmãos,
está escrito que ela procurou até encontrar. A Bíblia diz que aquele que busca Jesus, ele encontra. Maria não se conformou, João, de perder Jesus. Maria não se conformou. Eu não me conformo ter andado um dia sem o meu filho do meu lado. Eu não me conformo ter andado 3 dias sem o filho do meu lado. Não se conforme, irmãos, em perder o seu filho. Não se conforme em perder o Filho de Deus. Não se conforme não ter Jesus caminhando com você. Não perca Jesus, irmãos, de vista. Não perca Jesus na caminhada. Eu quero deixar essa reflexão para você.